Boa noite, amigos. Estava conversando com nosso estimado pastor, irmão. Acho que havia algumas guardadas que não respondi, não pude continuar. As visões mexem tanto comigo, estão vendo? E foram tantas, umas 15 ou 20 esta tarde, e isso me desgasta. Só vendo um pouquinho aqui e ali, saí e disse, irmão Neville, se o irmão puder prosseguir, prossiga. Quero sair rápido e ir para casa. Estou a ponto de cair. Ponto do meu coração estar palpitando, saltando. Estou mal conseguindo ficar em pé. Ele disse, irmão Branham, as pessoas me perguntaram se o irmão poderia terminar de responder aquelas perguntas. Eu não quero nunca faltar a minha linha de dever. Sou grato ao irmão Neville e talvez por alguns minutos farei o melhor que eu puder. E sei que a Billy entrou e disse, atendeu todos. Ele disse, papai, há 20 ou mais ainda esperando. Se não pude atender, foram 30 e tantas pessoas hoje, umas 25 visões. Sim, vocês podem imaginar onde me encontro. Eu estou muito cansado mentalmente. Mas vamos orar começando direto com as perguntas onde paramos. Então, quando você vou para o Arizona e estas na minha mente, vou estar incomodado o tempo todo. Eu estarei de volta muito em breve, querendo o Senhor, e falarei sobre o tema um dia, tão logo possível, sobre a exatidão de casamento e divórcio. Oremos. Querido Deus, conheces meu coração, o meu sentimento, sabes tudo a meu respeito. E rogo, Deus, há muitas pessoas, eu as faço esperar demais, Senhor, há demais delas, mas estou agradecido de que não creio que houve uma que veio hoje que não tenha sido ajudada. Creio que cada uma delas saiu alegre e satisfeita. As coisas que eu mesmo não pude responder, tu desceste em visões e revelaste lá no passado das suas vidas. Sentadas aqui estão muitas delas agora mesmo escutando. Sabem que é verdade. Revelaste-lhes as coisas que estavam lá na vida, no passado, tinham levado as coisas a acontecerem. Sabem, Senhor, nenhuma maneira em absoluto para eu saber disso fora da tua ajuda. Rogo, Pai Celestial, que ainda que cansado, mas estou contente em ser teu servo. Rogo que abençoes aqueles que estavam esperando, muitos que queriam entrar. E confio, Deus, que eles serão atendidos. Teu grande Espírito Santo lhes dará o que precisam. Ajuda-me a terminar essas perguntas, querido Deus. Vou fazer o melhor que puder para que teu povo possa ter as suas perguntas respondidas. E lhes pedi para escrevê-las. Eles escreveram e me sinto obrigado a tentar respondê-las. Assim, rogo que me des força para que eu possa cumprir o meu dever a ti e para com o povo. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Agora começaremos logo onde paramos esta manhã. Algumas talvez eu não consiga ler, porque estou um pouco rouco, que estive falando muito. Quantos estiveram no discernimento hoje que apreciaram Deus lhes dando o que estão vendo? Esse é o melhor de todos eles. É esse tipo de culto. As coisas que você quer saber, as coisas que estiveram ocultas na vida, são reveladas e ditas. E lembrem-se, muitas dessas coisas agora, muitos de vocês sabem que houve coisas embaraçosas, ditas e mostradas, mas ninguém nunca soube ou sabe disso, exceto eu e Deus. O que lhe foi dito, isso devia estar entre você e Deus. Quantos sabem que o Senhor revelou coisas que fizeram dando-lhes ajuda? Ergam as mãos, revelou. Nem mesmo conhecendo as pessoas nada sobre elas, Ele o fez. Agora passemos às perguntas tão rápido possível. Agora, e vejamos se podemos chegar a outra também que está aqui em algum lugar. Diz número 3, eu creio que é uma carta, isso mesmo, uma carta. Sinto muito, vou colocando-as aqui, à medida que chego a ela. Sim, Senhor, esta é uma carta também. Diz, pergunta, mas creio que é uma carta, uma pergunta numa carta. Não, não é. É uma pergunta sobre sonho. Muito bem, vou ler o sonho e então verei se o Senhor me dá a interpretação dele e a passarei a você logo que eu puder. Suponho que você tenha seu endereço escrito. Vejamos se está, se não estiver, pedirei que fale o seu endereço, a pessoa com a pergunta e sonho. Não escreveu. Quem escreveu a carta tem escrita a mim. Dê a Billy o seu endereço para que quando eu for a caminho do Arizona, irei para o deserto e
orarei, e se ele me der a interpretação, saberei para onde escrevê-la. Está vendo? Para dar se eu não digo que ele me dará a interpretação, mas se eu fizer, saberei que está certo. A noiva irá, aqueles que creem esta mensagem, para o oeste, finalmente, para se reunir lá. Eu quero dizer, só um minuto, só um segundo. Oh, não é. Tem REV. Pensei. Apocalipse, capítulo E, parece Reverendo Capps. Eu estava só um pouco confuso. Se vocês puderem ver, de fato parece. Estava Reverend Capps e estava. Então seguia adiante. Não, está bem. Apocalipse, capítulo 12, falando da noiva? Não. Agora, a noiva finalmente irá para o oeste. Finalmente? Não que eu saiba. A noiva é universal em todo o mundo. Agora, todos que entendem isso, digam amém. Não importa onde você esteja, onde morra, o que for, se morre em Cristo, Deus o levantará com ele. Não importa se for queimado, devorado, destruído, de modo que seja, Deus o levantará com Cristo quando ele voltar. Você não tem de se reunir no oeste em parte alguma, aonde o Senhor o conduzir, mas se tem vontade de ir para o oeste, deixe-me esclarecer muito bem antes de eu ir. Estão gravando essa mensagem? Estão? Muito bem. Não me deixe lhe dizer para onde ir. Se tem vontade de ir para o oeste, vá para o oeste. Se tem vontade de ir para o leste, norte, oeste e sul, vá para onde o Senhor o conduzir. Todos entendem? Digam amém. Não estou tentando dizer a ninguém para onde não ir. E se você vier a Tucson, Arizona, onde estou morando por um tempo, como lhes disse esta manhã, estou com saudades do lar, sem ter um lar para ir. Queria que tivesse algum lugar que eu pudesse chamar de lar e ir para ele. Esta noite, se eu tivesse $10 mil, pudesse dá-los de bom grado por algum lugar para que eu pudesse dizer este é o lugar que eu posso chamar de lar, eu os daria de bom grado. Irmão Freeman, suponho que o irmão me conhece desde que eu era garoto, eu sou um errante. Não se torne um errante, encontre algum lugar que você ama e se estabeleça. Espere pelo Senhor Jesus. Mas se você quer ir para o oeste, Tucson, Arizona, onde estou morando, bem-vindo. Ficarei contente em tê-lo. Você é meu irmão. Faria absolutamente qualquer coisa para ajudá-lo. Tenho tentado o melhor para que possa torná-los bem-vindos e mostrar-lhes tudo o que puder, mostrar-lhes vocal e tudo o que eu puder. Vocês são bem-vindos, mas sob estas condições, achando que a noiva ou algo vai subir de Tucson, Arizona, de lá só, vocês estão enganados. Não vão lá por isso, porque é um erro. Agora, Apocalipse capítulo 12, mas só uma coisa que o Senhor me revela, fala, acabei de sair daquelas visões, estão vendo, e é um tanto difícil manter isso afastado, mas ele parece me falar outra vez para dizer mais sobre ir para o oeste. Agora, como eu disse antes, não estou lá só por estar. Estou lá porque estou sendo guiado a estar lá. Mas ficar lá, fazer disto o meu lar, e penso que é errado. Não. Eu acho que será só um tempo curto até que o propósito pelo qual Deus me enviou para lá seja alcançado. Não posso lhes dizer aqui porque estou indo para lá, mas não estaria ir só por ir. E foi-me dito, feita a pergunta outro dia, sabemos que o irmão foi a primeira vez para o Arizona, foram aqueles anjos que apareceram. Porque o irmão retornou a segunda vez? Lembram-se daquela pergunta? Quantos se lembram de quando voltei? Depois aquilo, eu estava sentado lá diante do Dr. Lee Vail, que está aqui na igreja, no lugar, minha esposa, e eu estava falando acerca do Arizona e sobre ficarmos, e veio uma mão na parede, luz, escreveu em letras, volte para o Arizona. Quantos se lembram disso? É por isso que eu estou lá. Não sabendo porque fui lá, quando cheguei lá, então ele revelou porque eu deveria voltar. E se digo isso, então Satanás bloqueará isto. Mas ele não conhece meu coração, ele não é a palavra, por isso não conhece meu coração. Mas se falo, então ele ouve.
Assim, agora, lembrem-se disso. Agora, quando eu disse outro dia, de certo modo, pode ser que, de certo modo, você tenha a impressão errada. Eu disse, não vá ao Arizona. Está vendo? Não quis dizer, não venha. O que quis dizer foi, se você for guiado, vá. Se for guiado à Califórnia, Arizona, onde for, mas se você for lá dizer, irmão Branham, vou lá porque creio que o irmão vai ficar lá e pregar a palavra, eu creio que você está errado. Onde minha pregação fica aqui nesse tabernáculo, esse é o lugar. Não tenho nenhum culto no Arizona, só estou no Arizona, algumas horas de cada vez. Tenho a reunião dos homens de negócios depois do Natal. Primeira parte do ano em Phoenix, eu que tenho. Prometi isso, mais nada. A minha próxima reunião, que eu saiba, será aqui na Rua 8, com a PEN, Tabernáculo Branham. Tenho 30 ou 40 temas que sei que requereriam uma semana ou duas de cada vez para estudá-los por alto, que tenho no coração para pregar aqui no Tabernáculo Branham. Exatamente aqui em Jeffersonville. E agora, se você está querendo muito ir a algum lugar e ficar com a palavra, e nossa mensagem não é diferente, é a mesma mensagem que você tem ouvido toda a vida toda. E essa mensagem é a mesma mensagem que Lutero pregou, que Wesley pregou, a mesma que os pentecostais pregaram, só agora acrescentando a ela, que é isto, é a revelação dos selos, é que aqueles reformadores omitiram, que foi dada a conhecer neste dia, que não poderia ser conhecida. Então, a mensagem pentecostal não pode ser conhecida nos dias de Lutero ou Wesley, teve de esperar até a era pentecostal, mas a era pentecostal não é nada além de uma era luterana mais avançada, como Miriam amadurecendo, qualquer outra coisa, assim tem a igreja. Se eu tivesse pregado esta noite, eu ia pregar sobre o tema marcado aqui na Bíblia, a videira que tinha sido transferida do Egito para a Palestina. Quantos já sabiam que Deus tinha dito que Israel era a sua videira? Então me refiro àquilo e Jesus sendo a videira. E a igreja agora foi transferida do mundo, não está plantada na lama, mas plantada em Cristo, a qual tem de dar fruto. E essa haveria de ser a mensagem para esta noite, se eu fosse pregar. Mas achei melhor pegar essas perguntas, por isso omiti. Responderei talvez quando voltar. Apocalipse capítulo 12 não diz respeito à noiva. Apocalipse 12 é a mulher de pé no sol com a lua debaixo dos pés. A lua representava a lei, a mulher representava a igreja as 12 estrelas, sua testa eram aqueles 12 apóstolos, 12 eras da igreja e tal. O que acabou de passar, está vendo? E o sol estava em sua cabeça, o que? Vê. A lua é uma sombra do sol, a lei uma sombra dos bens futuros. E aquela mulher é Israel, não a noiva. Agora, não vou gastar muito tempo nisso porque tenho de terminá-las. Romanos 7, 14 a 18. Bem, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faria... Não, pois o que eu quero, isso não quero, mas o que aborreço, isso faço. Esse é faço o que não quero com a lei, consinto a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Isto eu não consigo entender. Bem, anotaram a escritura, é Paulo falando aos romanos. Agora ele disse, deixe-me eu que polir um pouco para que você possa ver. Ele diz, em mim há duas pessoas, uma quer que eu faça o certo, a outra o errado. E toda vez que começa a fazer o certo, então o erro me impede. Quantos de vocês nas entrevistas esta tarde aconteceu de estarem nessa mesma coisa? Falei sobre isso esta manhã um pouco. Você é um homem exterior que é controlado por 6 sentidos. Você é um homem interior controlado por um sentido que é a fé. E essa fé discorda de todos os 6 sentidos, se os 6 sentidos não concordam com a fé, mas um é contrário ao outro. Contanto que os 6 sentidos concordem com a fé, maravilhoso, mas quando os 6 sentidos discordam da fé, então deixe os 6 sentidos de lado. Agora, por exemplo, aqui, Jesus fez uma declaração,
uma promessa. O homem interior diz que isso é verdade, o exterior arrasou aqui. Não pode ser verdade para você, então ignore o homem exterior e aceite o homem interior. Agora é a mesma coisa do que Paulo estava falando. Estava vendido sob a lei ao pecado carnal. Cada um de nós é a mesma coisa. É por isso que temos os problemas que temos de ser casados 4 ou 5 vezes, e isso, aquilo, e todos os tipos de pecado e adultérios e tudo mais em nossas vidas. É por causa dessas coisas. Somos carnais. E essa parte tem de perecer. Mas então, no interior, somos um homem, espírito, alma por dentro, e isso é fé na palavra de Deus. Então, reduzimos nosso corpo exterior à servidão à palavra pela fé, ao aceitar o que Deus disse. Como posso tomar um joio e fazer dele um grão de trigo? Impossível é fazê-lo. A única maneira que se pode fazer é porque dentro daquele joio foi transmitido de um joio trigo, um joio a um germe chamado vida de trigo. Então você enterra esse joio e ele produzirá um grão de trigo. Isso mesmo. Está vendo? Porque uma vida de trigo foi posta no joio. E a vida do joio foi tirada, mas a natureza do joio ainda é grudenta. Está vendo? E será até que esta nova vida tenha plenamente se desenvolvido fora da terra e se levantado. Quando ela brota, então, não é mais joio, mas trigo. Mas enquanto está aqui na terra ou para fora da terra, e um joio, ele ainda é grudento, mas tem a natureza do lado de dentro dele de trigo. E enquanto estiver nessa vida, você vai ser grudento e ter uma natureza carnal que vai incomodá-lo enquanto viver. Mas seu interior, você nasceu de novo, e quando é ressuscitado, está a semelhança de Cristo, e todo pecado se foi de você. Esse é o negócio. Posso dizer isso? Parece uma piada. Os índios são gente muito esquisita. Eles não são esquisitos. Eles são estranhos para nós, mas parecem bem para si. Se você chega a conhecê-los, são bons. Foi perguntado a um índio, certa vez, quando foi salvo. Lembro-me de um em Phoenix, Arizona. Billy estava indo distribuir cartões de oração. Ficava lá de pé, distribuía cartões, e aqueles que tinham condições de correr e agarrar o cartão, enquanto as pessoas que estavam bem realmente tinham uma dor de cabeça, de dente, ou algo errado, ou dor no pé, eles conseguiam um cartão de oração. O irmão Rowley, quando faziam uma fila de oração, e a única coisa que eu obtinha, alguém com dor de dente, alguém que tinha algo errado com o dedo do pé, algo assim, pessoas sentadas lá morrendo de câncer, coisas tais, não alcançavam a fila. Eu disse, Billy, vá lá e pergunte àquelas pessoas o que é de errado, se tem câncer ou alguma doença horrível, algo que vai matá-las. Não lhes dê cartão de oração. Leve as pessoas lá em cima na fila e que estejam para morrer, se não forem ajudadas pelo Senhor. Que as outras esperem, que venham na fila rápida, sim, mas deixe as pessoas que estão para morrer, pergunte-lhes. Ele disse, bem, o senhor disse só embaralhe os cartões e dê. Muito bem, farei isso, mas você está levando aquelas pessoas a correrem até a frente, e eles conseguem, aqueles pobres, aleijados, não conseguem. Muito bem, farei isso. Ele desceu, havia um índio, muito estranho, sentava numa cadeira, deram-lhe uma cadeira, ele sentou no chão, ele estava de chapéu, não tirava, tinha uma pena espetada na parte de trás. Billy se aproximou e perguntou, quer um cartão de oração? Ele disse, o que está de errado com o senhor, chefe? Eu enfermo. Mas o que está de errado? Eu enfermo. Mas quero saber o que está errado com o senhor? Eu enfermo. Ele foi tudo que pôde. Muito bem, voltarei depois de um pouco. Assim, Billy prosseguiu, perguntando às pessoas. O velho índio ficou observando aqueles cartões de oração, ficando mais escassos. Toda vez que ele tirava do bolso, estavam um pouco mais escassos. Assim, depois de um tempo, o velho índio se levantou e se aproximou e deu um tapinha nas costas de Billy e disse, chefe, o que está errado com o senhor? Eu enfermo. Bem, chefe, o senhor tem me dizer. Papai disse para não dar cartões às pessoas que estivessem com dor de barriga ou dor de cabeça. Dê às pessoas que estão bem enfermas. Está muito enfermo, chefe. Ele disse, eu enfermo. E ele fez sentar de novo antes que seus cartões estavam mesmo se acabando. Observou aqueles cartões, voltou, deu um tapinha de novo, acendeu a mão, Billy pôs o cartão na mão, disse, chefe, vai e escreva aí, eu enfermo. Ele entrou na fila de oração. Eu estava orando por ele. E eu disse, o senhor crê, chefe?
Isso mesmo. Bem, o senhor crê que Deus o curará? Isso mesmo. O senhor seria um bom homem? Isso mesmo. Encontrei uma semana depois, Fred Softman, creio que estava lá, quando a reunião de tenda estava se dando, foi em Phoenix, encontrei um pouco depois da semana, eu disse, o senhor está bem, Chief? Ele disse, isso mesmo. Vinha descobrir, falei, qual era o nome do missionário, aquele idoso de bigode branco lá, os Apaches? Não consigo me lembrar do nome, é um ótimo companheiro. Sua esposa foi curada de câncer, sabe? Ele disse, irmão Branham, isso é tudo que pode dizer. Eu lhe ensinei a dizer, é o enfermo, essa é a única coisa que ele sabia dizer, isso mesmo? Sim, é mais ou menos isso. Isso mesmo, é o enfermo. Alguém me disse que teve, certa vez, se converteu, recebeu o Espírito Santo e lhe disse, como tem passado? Muito bem e muito mal. Bem, o que quer dizer muito bem e muito mal? Desde que eu recebi o Espírito Santo, tem havido 2 cães em mim, um deles é um cão preto e outro um cão branco. Disputam o tempo todo. Eles rosnam e lutam um com o outro. Disse, o cão branco quer que eu faça o bem e o preto quer que eu faça o mal. Disse, bem, chefe, qual deles ganha? Disse, depende de quem chefe alimenta mais. Então, acho que é boa resposta quanto a isso. Está vendo? Depende da beligerância do corpo que está em você. Depende qual você alimenta mais, a natureza que você alimenta, natureza carnal, segundo as coisas do mundo, a natureza espiritual, segundo as coisas de Deus. Pode todo filho de Deus estar tão ungido que possa fazer milagres, sinais, prodígios? Isto é segundo as direções do Espírito Santo? Sim, é segundo as direções do Espírito Santo. Se você é filho de Deus ou filha de Deus, o que for, quando recebeu o Espírito Santo, então o Espírito Santo dirige a fazer coisas. Não tenho tempo, só queria poder lhes contar pequenas histórias. Toda vez que penso, tenho que omitir, mas acho que esta aqui será boa por um minuto. Foi lá em Meridian, Mississippi, mas e vocês, povo da unidade, o irmão Bigby estava patrocinando minhas reuniões, é um irmão da unidade. Certa noite, na reunião, Billy Paul tinha ido à arena e tinha distribuído cartões de oração, chovia cântaros. E o povo estava de pé do lado de fora com guarda-chuvas e coisas tais. Billy distribuiu cartões de oração, então ele veio me buscar, e enquanto ele vinha me buscar, houve uma senhora que se sentou na frente e outra senhora andando com um bebezinho, tentando mantê-lo quieto, e essa senhorinha sentada com um vestidinho de algodão, era mãe também, e ela viu a senhora, e o Espírito Santo falou àquela mulher algo, pois em seu coração, vá orar por aquele bebê. Próxima vez que ela passar, vou orar por ela. E quando ela passou outra vez, a senhora estava segurando um cartão de oração. Ela disse, eu não poderia orar por aquele bebê? E seu irmão Branham vai orar por aquele bebê esta noite. Quem sou eu para orar pelo bebê? Seu irmão Branham vai orar por ele. Agora, isso foi reverente, foi gentil, mas nem sempre pode ser a vontade de Deus, às vezes é diferente. O Espírito Santo continuou lhe dizendo, vá orar por aquele bebê. Finalmente ela pensou, aquela mulher não vai me ajudar. Sabendo que ela tem aquele cartão de oração, ela não ia querer que eu orasse por aquele bebê. Ela trouxe aquele bebê aqui, não para eu orar, mas para o irmão Branham orar por ele. Assim o Espírito Santo continuou dizendo, vá orar por aquele bebê. Finalmente ela disse, bem, para me aliviar, lhe darei meu assento. Disse, querida, uma mãe falando com a outra, você está com esse bebê, gostaria de vir e sentar aqui e ocupar meu lugar? Ela disse, ok, não quero ocupar seu lugar, estou tentando manter o bebê quieto, mas você parece cansada, batida, eu estou. Sente-se aqui e ocupe meu lugar. E ela disse, vejo que você tem um cartão de oração, talvez seja o irmão Branham, vai orar pelo seu bebê. Esperamos que este número seja chamado. E ela disse, bem, também espero. Irmã, você é cristã? Sim, sou cristã também. Desde que estou sentada aqui, o Espírito do Senhor tem estado me dizendo, ore por aquele bebê. Você me daria permissão? Sei que o irmão Branham vai orar por aquele bebê. Se for chamado, continue segurando o cartão, receberá. Mas sem puser as mãos sobre o bebê, apenas oferecer uma pequena oração, falar, sentir melhor, sair sobre isso que está me chamando. Isso a ofenderia? Claro que não, querida, ore pelo bebê. E era um bebezinho azul. E aquela pequena senhora
senhora orou por ele e deu à senhora seu lugar, subiu à terceira galeria e ficou de pé. Algum irmão cristão lá em cima, cavalheiro bastante para se levantar e dar a essa senhora um assento, então ela se sentou. Uma meia hora depois, eu entrei na reunião, falei por alguns minutos, chamei cartões de oração e essa mulher foi a terceira ou quarta na fila com aquele bebê. E eu estava sentada lá e disse, obrigada, senhora. Fiquei tão triste por aquela mãe, creio que o bebê ficará bom agora, porque o irmão Branham, apenas a terceira ou quarta chegará aquele. E disse, obrigada, senhora, pequena mãe sentada ali sentindo por aquele bebê. Muito bem. Então, quando eu me aproximei, comecei a orar pelo bebê. Quando a senhora se aproximou, disse, eu olhei para ela, disse, agora seu bebê é um bebê azul. A senhora o trouxe aqui para receber oração. Agora, seu nome é a senhora fulano de tal, veio de tal lugar, mas o bebê já está curado. Houve uma mulher que tinha um infarto no coração, chamada senhora fulana de tal, que está sentada aqui em cima da galeria, primeira, no final da quarta fila da terceira galeria, que fez a oração de fé pelo bebê e o bebê já está curado. Ela quase caiu do seu assento, está vendo? Agora, e se ela não tivesse feito isso? Está vendo o que quero dizer? Agora, aquela mulher teria sido simpatia por aquele bebê, uma mãe a um bebê do que eu teria pelo bebê. Está vendo? E a mãe sendo... Todos podemos fazer milagres, sim. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo a fazê-los, vá fazê-los, porque está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Se aquela mulher não tivesse feito o que Deus lhe disse, talvez tivesse havido uma repreensão no Espírito para ela e ela teria desobedecido a Deus. Sempre, se você é cristão e algo está persuadindo a fazer algo, vá fazer. Vá fazer. Não duvide, vá fazer. Gostaria de fazer uma pergunta. Aqui está outra. Eu estou na errada. Sim, era uma para esta manhã. Mulher usando pijama, isto é, veste de homem, deve ter sido misturado aqui. Irmão Branham, Deus estava fazendo a coisa, Deus estava eu fazendo aquilo que aconteceu quando a fita... Sim, vimos isso esta manhã. Devo ter misturado algumas, devia rasgá-las, mas não gosto de fazer isso. Irmão Branham, quem povoará a terra do lado de fora da cidade celestial? Explique acerca do anjo de cada pessoa, o qual habita com elas do nascimento à morte. Pergunta muito boa. Detesto deixar passar. Essas são boas perguntas e quero que meus filhos saibam estas coisas. Estão vendo? Agora, quem povoará a terra do lado de fora da cidade? Do lado de fora serão os redimidos, que povoarão a terra do lado de fora da cidade, mas eles não serão uma noiva eleita e chamada. A noiva viverá dentro do reino com o rei. Do lado de fora estarão os reis da terra que laboram e trazem suas labutas, trazem seus frutos para a cidade, e as portas não se fecharão de noite. Agora esta luz no topo da montanha não iluminará o mundo inteiro, só iluminará a cidade. Mas ela pode ser vista à distância, de milhares de milhas, talvez, mas não iluminará a terra, porque a Bíblia disse no Novo Mundo que de um sábado a outro e de uma lua nova a outra, está vendo? O povo virá perante o Senhor a Sião, a cidade, para adorar. E agora, estarão do lado de fora da cidade, não a noiva, mas o povo que surge na segunda ressurreição, que serão os lavradores do solo, exatamente como Adão foi e tal, cuidadores do jardim, mas o rei e a rainha ficarão na cidade. Explique sobre o anjo de cada pessoa que habita com elas desde o nascimento. Agora, se você notar, esta é bem profunda. Acabei de pegar. Agora, parte dela está datilografada e a outra com lápis ou caneta. Agora, um anjo, mas este anjo do Senhor que está acampado ao redor daqueles que os temem, que o temem, está vendo? Agora, não está prometido que pecadores têm anjos, são só os redimidos que têm anjos.
Sabia disso? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Agora, anjos são mensageiros. Quero que note, é tão perfeito e provará predestinação para você. Está vendo? Agora, quando um bebezinho está sendo formado sob o coração da mãe, e vocês criancinhas que entendem estas coisas, vejam, o Senhor o deu à sua mãe e ela o levou sob o seu coração, porque você está perto do seu coração. E então um dia o Senhor desceu e soltou o coração da mãe para longe do coração dela, mas você sempre estará no coração dela. Agora, enquanto este pequeno corpo está sendo formado, pequeno corpo natural sendo formado dentro da mãe, há um corpo espiritual da terra pronto para receber este corpo natural logo que nasça. Agora o bebê nasce com músculos vivos, um coração pulsante, mas sem fôlego de vida nele. São músculos contraindo-se, está vendo? Então, veja, se há algo diferente disso, se não houvesse um espírito que tivesse de vir sobre ele depois, então nosso fôlego poderia nos deixar e não respiraríamos mais e ainda vivos. Mas quando este corpo não recebe oxigênio ou fôlego, inalamos e exalamos os pulmões, então estamos mortos. Agora, mas quando a mãe, o bebê cai na terra do coração da mãe, cai, vocês entendem o que quero dizer? Porque estou dizendo assim, quando o bebezinho cai, o que acontece? Logo que ele sai, não começa a chorar, o médico parteiro, qualquer que seja, dá uma palmada ou puxa, tem de ter um choque. Que acontece? Note, uma mãe, ela pode ser muito malvada, cruel, mas pouco antes daquele bebê nascer, há certa gentileza que acontece. Já notou uma mãe quando está para ser mãe, algo doce? Ela sempre adquire essa doçura, é por causa daquele pequeno anjo, pequeno espírito, um pequeno mensageiro, é este pequeno tabernáculo que está pronto para vir ao mundo. E então, quando este pequeno anjo entra no corpo, esse é um pequeno anjo da terra, um espírito que foi ordenado por Deus a se apropriar do corpo, então esse bebê tem de ter uma escolha. Ele faz a sua decisão. Então, quando acontece, veja, o anjo do Senhor agora entra ali, que é o corpo espiritual eterno. Este é um espírito moribundo num corpo moribundo, mas agora você não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo, mas pode haver duas naturezas em você ao mesmo tempo. Agora, a natureza do Espírito do Senhor, quando você nasce de novo, você não nasce do físico como bebê, mas o que aconteceu? O nascimento espiritual veio a você. E enquanto esse nascimento espiritual está crescendo no seu coração de Deus, há um corpo físico ou celestial crescendo para receber esse espírito. E quando a vida deixa este corpo, ela vai para aquele corpo, como quando o corpo é apresentado à terra, o espírito entra, e quando o espírito sai do corpo, há um corpo esperando, porque sabemos que depois que este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando, está vendo? É isso, o corpo espiritual das pessoas. Irmão Branham, agora estas Evans, há um grupo aqui delas, parecem no mínimo 10 ou 15, todas escritas no papel, mesmo tipo de papel, datilografado e tal. Tentarei chegar a elas o mais rápido possível, tão rápido quanto possa. Estimado irmão, não aceitaria Jesus a adoração em Apocalipse por João, quando ele caiu, porque Jesus se recusou de receber adoração em Apocalipse por João, quando ele permitiu a adoração diante dele, porque Jesus se recusou a receber a adoração quando João quis adorá-lo. Meu estimado irmão ou irmã, seja quem for, não foi Jesus que se recusou a receber a adoração. Em Apocalipse 22:8, você lerá que profeta, anjo, que se recusou a receber a adoração. Quando João caiu para adorar o anjo, que ele tinha mostrado essas coisas, ele disse, olha, não faças tal porque sou dos teus co-irmãos, sou um dos profetas. Veja, está vendo? Sou teu
colocou o irmão, conservo, um dos profetas da adoração a Deus. Não foi Jesus que não aceitou, foi o profeta que se recusou a aceitá-la. Estimado irmão Branham, qual a diferença quando Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, e quando eles tiveram de ir ao cenáculo para esperar? Foi uma promessa que ele lhes deu. Assoprou sobre eles sua promessa e disse: recebeu o Espírito Santo. Foi uma promessa, foram ao cenáculo para esperar pela promessa ser cumprida. É a mesma coisa quando impomos as mãos em você para ser curado. Então você segue cuidando de suas coisas, esperando pela promessa ser cumprida. Irmão Branham, Jesus mudou a máscara física várias vezes quando esteve aparecendo aos discípulos depois da sua ressurreição. Ele mudou sua máscara física? Não saberia, porque acho que não mudou sua máscara. O que ele fez impediu que eles o vissem ou conhecessem, como aqueles que vieram a Emaús, caminharam o dia todo com ele, e isso foi retido deles. E viram um homem na margem, certa vez pescando, tinham pescado, e ele disse: filhos, tende alguma coisa? E disseram: nada, pegamos, trabalhamos a noite toda. Ele disse: lançai do outro lado, e pegou uma grande quantidade de peixes, souberam que era o Senhor. Acho que não foi sua máscara que foi mudada, acho que foram os olhos das pessoas que foram impedidos. Irmão Branham, qual a diferença, se houver alguma, entre o anjo do Senhor e o próprio Senhor? O anjo do Senhor é um mensageiro do Senhor. E o próprio Senhor é essa pessoa. Não a pessoa do anjo, o anjo da parte do Senhor. Deixe-me mostrar-lhe. Terrenamente falando, aqui está um anjo do Senhor. Terrenamente falando, aqui está um anjo do Senhor. Terrenamente falando, aqui está um anjo do Senhor. Como sabemos, então, que são anjos do Senhor quando trazem a palavra do Senhor? Mas quando tentam pervertê-la, não é do Senhor, então vejam. Tentar fazê-la dizer algo que não diz. Então há um anjo sobrenatural que desce do Senhor, um mensageiro como Gabriel, Miguel, amargura e tal, seus nomes. Irmão Branham, o que parece estar errado no dia em que estamos vivendo de ser crente, seguir a mensagem e mensageiro de hoje, quando não se consegue parecer orar como gostaria? Essa é uma boa pergunta. Creio, irmão ou irmã, seja quem for que perguntou, é por causa da condição do tempo. O reavivamento acabou. O reavivamento durou uns 15 anos. Nunca durou antes mais do que 3. Creio que recebeu o seu último reavivamento e creio que é por isso que não se consegue orar e sentir no Espírito como antes, é porque os fogos do reavivamento se extinguiram. Irmão Branham, por favor, explique como uma pessoa sabe se está pensando seus próprios pensamentos ou se o diabo está colocando pensamentos em sua mente para fazê-la pensar errado, principalmente se você sabe que não quer pensá-los. Então, se é contrário à palavra, é o pensamento do diabo. Se é conforme a palavra, é Deus pensando. Se são pensamentos errados, é do diabo. Se são bons pensamentos da palavra e de Deus, é o pensamento de Deus. Se for o caso do diabo estar colocando pensamentos em sua mente sobre certa coisa, como pode ser vencido ou descartado? Faça exatamente o vice-versa. Se o diabo faz pensar que você sabe que é cristão e ele tenta fazê-lo pensar que não é cristão, faça o oposto. Diga: eu sou cristão. Contando com sua experiência, se equipare a palavra, diga: sou cristão. Qualquer outra coisa é igual. Quando responder esta, por favor, ore por mim para que eu vença isso, visto que não estou sozinho. Deus conceda a sua vitória, seja quem for, que seus pensamentos se voltem para o outro lado e digam: sou cristão, crente, Satanás, você não tem controle sobre mim. Francamente, encontro-me aqui mesmo dizendo a mesma coisa, evitando desmaiar aqui no púlpito. Isso mesmo, 4 ou 5 vezes eu quase caí no púlpito. Essa é a verdade, Deus sabe que é. Quando uma pessoa compreende que tem um complexo de inferioridade ou algum tipo de complexo, como ela pode vencê-lo? Então, poderia ser que se ele foi filho único, causou isto em sua juventude progressiva. Tome exatamente o oposto. Se você está sempre querendo da sua maneira, essa criança mal criada que quer sempre tudo do seu jeito, dê a meia volta e faça ao contrário. Se você é egoísta e quer ficar com tudo, então comece a abrir mão do que tem. Faça o contrário. Faça o vice-versa. É um antídoto. Minha velha mãe sulista dizia: pelo
pelo das costas do cachorro é bom para a mordida. Isso é que se aplica também a isto. Irmão Branham, em que empreendimento deveríamos deixar nossos filhos pré-adolescentes participarem? Desculpe-me. Em que atividades deveriam nossos filhos pré-adolescentes participar? Também como deveríamos procurar ajudá-los a selecionar sua companhia? Mantenha-os em companhia cristã pelo tempo que puder. Mantenha-os, se for moça, mantenha com moças cristãs, rapazes cristãos, vice-versa. Se ela tiver idade para sair com um rapaz, cuide para que mantenha o tipo certo de rapaz. Desencoraje-a de qualquer outro. E se ela está namorando com um incrédulo, tente encorajá-la a sair com um crente e vice-versa. Torne o seu lar agradável, o seu lar um lugar onde seu filho e sua filha não fiquem envergonhados de trazer companhia perante seu pai e a mãe ou a sua casa. Torne o lar tão feliz para que fiquem satisfeitos de ficar em seu lar. Olha que coisa. São 7 seguidas. Não demorei mais do que alguns minutos. Irmão Branham, o irmão fez afirmações recentemente a respeito de que a era da igreja terminou Laodiceia. Não, eu nunca disse que terminou. Se disse, você entendeu mal. Eu disse errado. Essa é a última era da igreja, é o fim das eras da igreja. A de Laodiceia, ela não terminou. Quando termina, a igreja se vai. É assim, enquanto a igreja estiver aqui, não terminou. Está vendo? A era da igreja terminando e escureceu. A noiva está chamada. Nós já entramos no período da tribulação. Não, você está... Queria que eu pudesse ter mais tempo sobre isso. Está vendo? A noiva, quando ela foi tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Laodiceia entra em caos. A noiva vai para a glória e o período da tribulação começa sobre a virgem adormecida por 3 anos e meio, enquanto Israel está recebendo sua profecia. Então a tribulação começa sobre Israel e então vem a batalha do Armagedon, que destrói todas as coisas. E então a noiva retorna com o noivo por 1000 anos, o reino do milênio, e depois disso vem o julgamento do trono branco, depois disso vem os novos céus e a nova terra, e a nova cidade descendo de Deus do céu. Eternidade e tempo se combinam. O Espírito Santo lhe disse que as trombetas não têm nada a ver com a noiva. As 7 taças têm algo, de alguma maneira, a ver conosco. Vou esperar e ver se o Espírito Santo revela isto assim. Não sei ainda. O profeta de Malaquias 4 irá ser aquele a chamar para sair o remanescente de Apocalipse 7:9. Ainda que eles passem pelo período da tribulação? Não. Depois de Apocalipse 7, é onde ele viu 144 mil selados, e depois disso viu surgindo, voltando, estava aquele grande número que ninguém podia contar que era a noiva. Malaquias 4 estará terminado e a noiva recebida em cima, e este grupo de Elias e Eliseu retorna a uma terra para... A igreja passa pelo período de tribulação, mas Elias e Eliseu não terão nada a ver com a virgem adormecida, são gentios, serão enviados só aos judeus. Os 7 trovões, que equivalem a 7 mistérios, já foram revelados? Eles foram revelados nos 7 selos, mas ainda não estão conhecidos a nós como os trovões ainda? Não. Foram revelados nos 7 selos, era sobre isso que os trovões eram, era para os 7 trovões que tinham feito soar as suas vozes e que ninguém pôde decifrar o que era. João soube o que era, mas foi proibido de escrever. Ele disse, mas o 7º anjo nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões seriam revelados. E o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja, está vendo? O irmão crê que às vezes a pequena noiva viva se reunirá em algum lugar e terá tudo em comum, como fez a primeira noiva, talvez pouco antes da vinda do Senhor Jesus nas nuvens. Agora, perguntaram-me se eu cria nisso. Não posso provar pelas Escrituras, mas talvez venha um tempo
Talvez, não sei. Pode ser só, está vendo? Se viesse, daria identificação de sua proximidade à mão, sendo assim, ele disse, mas ele vem como ladrão de noite, estão vendo? Ele vem como aquele livro que li sobre Romeu e Julieta. Ele vem e tira às escondidas sua noiva de noite. Ela é arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos. E é muito duvidoso que seja assim, porque a Bíblia diz, haverá dois numa cama, tomarei um, deixarei um, dois no campo, tomarei um, deixarei um. Está vendo? Provavelmente, lado a lado do mundo, eles não serão reunidos num lugar para ter coisas em comum, mas pequenos grupos estarão dispersos em toda a terra. Creio, talvez, se o Senhor permitir que esse é um pequeno grupo dela, talvez outro pequeno grupo na Ásia, na Alemanha ou algum outro lugar. Quando tive uma visão da noiva, outra noite, elas eram constituídas da internacional. Assim, a noiva não será reunida de um lugar, ela será reunida de todo mundo. E isso indica com a palavra, e nunca a palavra esteve errada, e até esta hora, tampouco a visão já esteve errada, porque tem sido conforme a palavra. Irá alguém que tem um verdadeiro e genuíno batismo do Espírito Santo, nesta hora, não estar no arrebatamento da noiva? Poderia, por favor, explicar? Diga-nos o que podemos fazer pelo irmão de alguma maneira para ajudar a aliviar a carga. Agora, isso não é doce? Não há nada que possa fazer agora. Sim, cristãos genuínos que foram batizados no Espírito Santo estarão na noiva, claro, são selecionados e chamados a sair. A virgem adormecida não tinha azeite algum. Aqueles que tinham azeite entraram, mas o que podemos fazer para aliviar a carga? Sim, irmão, irmã, seja quem for que estava escrevendo, ore por mim. É a melhor coisa a fazer. Obrigado. Não preciso de dinheiro. O suficiente disso entra para cuidar de mim. Graças ao Senhor. Não preciso de roupas. A maioria das vezes o povo me dá minhas roupas que eu uso. E meus amigos tais me dão roupas. Recebo dinheiro suficiente para alimentar minha família e é do que necessitamos. E você pode orar por mim, porque certamente preciso da sua ajuda espiritual. Parece que entre os ministros da palavra que temos pequeno ou nenhum interesse em orar, pregar, jejuar por almas perdidas que ainda possam estar lá fora, em algum lugar no mundo. O irmão poderia, por favor, nos dizer o que fazer quanto a essa condição? Muito obrigado, irmão Branham, por isto. Deve ter sido o ministro, não assinou o nome. Irmão, tive que respondê-las. Estava cansado, exausto. Não me sinto muito bem. Sim, espero que isso responda à pergunta. Eu lhes agradeço muito. Esqueci o que ia lhe responder. Pregadores, o ministro, por que temos esses interesses? Não temos interesse por almas perdidas. Creio que é falta de reavivamento. Creio que ainda deveríamos tentar orar a Deus para nos dar paixões por almas perdidas até Jesus voltar. Irmão Branham, o irmão crê que cada um que tem o Espírito Santo fala em línguas? Não. Sei que o irmão diz que falar em línguas não é a evidência do Espírito Santo. Eu gostaria, 1 Coríntios 12:30, por favor, explique. Poderia abrir em 1 Coríntios 12:13, falam todas diversas línguas, assim por diante, não tenho certeza. Tentarei pegar outra enquanto estão respondendo. Irmão Branham, poderia explicar Jó 14:21? Sim. Jó 14 morrendo o homem, porventura tornará a viver, ou morrendo o homem, Jó falando da ressurreição. Acho que tive essa outra manhã, não foi? Foi lá na casa de Charlie... A senhora Cox, em algum lugar, Jó, ele viu as flores como morrem e vivem de novo, mas entrava na terra e não podia voltar, então foi-lhe explicado algo que tinha pecado. Ele queria um mediador entre ele e Deus, então ele viu a vinda do Senhor. Que é isso, irmão? Acho que foi 1 Coríntios 12:30. Sim. Falam todos diversas línguas. Foi isso que eu recebi que era, não tinha certeza, mas estando cansado assim. Não, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam, não. Então, o próximo capítulo, ainda que eu falasse em línguas de homens e anjos e não tivesse caridade, nada seria.
Paulo, em outras palavras, dizendo, eles falam todos línguas? Claro que não. Profetizam todos? Não. Mas procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Sabendo, nem todos falam em línguas. O irmão vai ter outro culto de discernimento antes de partir. Se não, é possível conseguir uma entrevista pessoal. Espero que o irmão consiga. Não tenho muitas mais. Deixe-me só terminá-las, se puder. Lembro-me de tê-lo ouvido contar que teve uma vista lamentável de um anjo, de uma águia batendo as asas numa gaiola, esforçar-se para se libertar. Tenho uma preciosa mãe nessa posição. Não lhe tem sido permitido que seus 3 filhos casados venham para casa por 3 anos, porque não se submetem à doutrina do pai. Ele é um pregador denominacional. Mamãe quer ouvir essa mensagem do tempo do fim e não consigo nem fazer uma carta chegar a ela. Até que ponto é para ela estar sujeita a algo que eu possa fazer além de orar? Essa seria a única coisa que eu saberia. Seu marido, como ministro, não lhe permite ouvir a palavra, ela quer ouvi-la, mas ele não permite. Só ore por ela. Creio que a mulher está salva, claro. Irmão Branham, é possível uma pessoa estar perdida e terminar no inferno se rejeitar a luz da palavra, mesmo que tenha uma experiência genuína de justificação e santificação? Sim, Senhor, exatamente. Quando o irmão usa a expressão de que se não cremos na palavra, estaremos eternamente separados de Cristo, o irmão quer dizer que a Virgem louca viverá eternamente, mas que eles estarão separados da Nova Jerusalém, onde Cristo habitará com a noiva. Aqui estão aqueles que não têm o Espírito Santo, nascidos de novo, como a Escritura fala de nascer de novo. Seu nascimento natural requer água, sangue e espírito. O nascimento espiritual não requer todos os 3 estágios da graça antes que a pessoa verdadeiramente nasça de novo. Absolutamente. Acabei de explicar isso esta manhã ou mesmo sobre a mesma coisa. Você tem de ter todos os estágios. Você nasce do Espírito como um bebê no ventre de mamãe, mas não nasce até que recebe o Espírito Santo. Isso mesmo. Então você nasce. Você não é convertido, você está no processo de se converter até esse tempo. Por isso que todos esses grandes mistérios não puderam ser dados a Lutero, Wesley, dados a aqueles que acabou de passar por nós, era pentecostal. Por quê? Não era o tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, Ele próprio, o Filho do Homem, estão entendendo? Revelando-se em carne humana. Não poderia ter vindo até agora. Quando o milênio começar, como os incrédulos serão tirados da terra? Os incrédulos passarão pelo período da tribulação com a Virgem adormecida e todos aqueles outros incrédulos, Virgem adormecida e o remanescente de Israel que há de ser tirado. Irmão Branham, quando alguém acha ruim comigo ou pisa em meu calo, essa deve ser boa, pisa no meu calo, como o velho ditado diz, meu temperamento se eleva. Como posso vencer isso? Sei que o Senhor terá de fazer isso, mas o que posso fazer no coração? Não quero isso. Amenize o seu temperamento com oração. Então, tome a sua decisão. Não acho que haja muitas pessoas nesta igreja que já tiveram mais temperamento do que eu. Eu tinha a boca machucada o tempo todo. Eu tomava muitas das minhas refeições de canudinho. Minha mãe, como sabem, era meio índia. Meu pai, irlandês de Kentucky. E ambos tinham suficiente temperamento para lutar com uma serra circular e o tempo todo minha boca machucada estava. Era pequeno e me levantavam e me derrubavam e eu me levantava de novo e me derrubavam até que eu ficava sem condições de me levantar. Era sempre assim. Então, quando eu ficava em condições de me levantar, eu me levantava de novo, derrubavam-me de novo, então foi exatamente assim o tempo todo. Eu pensava, nunca poderei ser cristão, mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, resolveu. Houve uma mulher certa vez cuja luz eu tive de ir cortar e naquela época eu tinha o cabelo no topo da cabeça e ela disse, seu pequeno idiota de cabelo enroscado, ela disse, eu disse, mulher, se assim, a senhora não devia praguejar assim, não teme a Deus?
Ela disse, seu pequeno idiota de cabelo enroscado, se eu quisesse que alguém me falasse dessas coisas, eu não escolheria um imbecil como você. Então, ela me chamou de ilegítimo, nome legítimo, como se tivesse sido 1 ano antes que teria acontecido. Sempre disse, um homem que bate numa mulher não é suficiente para bater num homem, mas talvez tivesse transgredido isso aquela vez, chamando minha mãe de um nome ruim assim, mas sabe de uma coisa, não me perturbou. Disse, eu vou orar pela senhora. Eu soube, naquele exato momento, que tinha acontecido algo comigo. Sim, senhor. Sabem, os males que eu fiz quando era criança, brigando, quase matei 5 homens de uma vez. Peguei um rifle carregando 16 balas e quando aqueles rapazes bateram em mim, porque eu era de Kentucky, e nem conseguia manter a cabeça erguida. Um me segurava pelas mãos e o outro ficava lá com uma pedra na mão, me batia no rosto até ficar quase sem vida. Chamavam-me de pelotão de Kentucky porque minha mãe, quando era jovem, sem dúvida parecia como índia. Eles sabiam que era meio índia porque eu era de Kentucky, ela sendo esposa indígena, eles me chamavam de pelotão de Kentucky. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso. Não podia evitar ter nascido em Kentucky. Eu ia à escola, não tinha roupa para usar. E minha mãe pegou aquele velho paletó do papai quando havia se casado e colocou uma calça em mim para ir pela primeira vez. Investiu com um par de meias brancas e um par de tênis. Se não parecesse um falador de Kentucky, isso prosseguiu assim todos aqueles dias da minha escola. E um par de rapazes, porque eu desci a estrada com uma garotinha que levava seus livros e não queriam que eu fizesse isso, e me encontraram lá, bateram em mim, até que fiquei inconsciente. E assim, então, soltaram-me e chutaram-me 4 ou 5 vezes, me derrubaram e arranharam todo o meu rosto, e fui para casa. E fui pelo campo de Artemisia, fui para casa, tinha um rifle calibre 22 em cima da porta, peguei o rifle com balas ali, vim ali esperei até que chegassem, e quando estavam chegando, diziam, aquele kentuckiano, falavam, vai ver depois disso. Eu me ergui assim com o rifle armado, aí eu disse, quem é que vai querer morrer primeiro? E eles começaram a gritar. Não gritem, eu falei, porque todos vocês vão morrer 1 a 1. Eu tinha essa intenção. E nessa hora começaram a gritar, puxei, tec. E tinha 16 cartuchos de bala no chão, todos faziam tec. E depois, quando foram embora, quando eu fiquei furioso, e quando ficava com muita raiva, eu chorava e eu dava risada como idiota e as lágrimas escorriam dos olhos. Agora, isso é que é gênio. E se não tivesse sido Deus, eu teria sido um assassino. Eu peguei aqueles cartuchos, pus de volta e pau. Eles atiraram 1 a 1 normalmente. Isso é que é a graça. Onde estão as virgens loucas durante o milênio? No milênio, elas estão no sepulcro. Os outros mortos não viverão por 1000 anos. Há agora um lugar para a noiva se reunir para viver, como quando Moisés guiou os filhos de Israel. Vou responder essa pergunta para você. Acabou de ser revelado a mim. Vou lhe dizer, sim, Senhor, há um lugar para toda a noiva se reunir. Quer saber onde é? Em Cristo. Isso. Reúna-se aí, todos nós juntos. Porque fazemos uma questão crucial do vestido das mulheres. Vou receber agora, não vou... Fazem uma questão crucial do vestuário das mulheres, do corte de cabelo, e nada é dito sobre o cabelo do homem e como ele se veste. Bem, irmã, vou concordar com a irmã numa coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia disse que um homem não deve ter cabelo longo. E se ele tivesse cabelo longo, eu lhe diria, como eu lhe digo, está errado. Mas a maioria dos homens, muitos deles, como eu, não tem quase nada, mas a maioria dos homens corta o cabelo, parecem-se como homens. E agora, se não fizessem isso, lhes seria dito para não fazerem assim, deixarem seu cabelo crescer como cabelo de mulher. Você vai entender isso quanto ao casamento e divórcio quando pregarmos sobre isso. O assunto crucial, tal como o vestuário da mulher. Agora, um homem, para começar, o corpo do homem não é uma tentação como a do o corpo da mulher. Agora, o homem, ele tem pernas grandes e peludas, joelho grosso, barrigudo, tudo mais. É tudo meio bagunçado, não há nada nele para tentar.
Acho que parece pior quando ele vem pela estrada, jovens ou velhos com esses biquíni, seja lá o que se chamem, andando pela rua. Acho que é a coisa mais suja que eu já vi, isso mesmo. Acho que ele não sabe a que lado da raça ele pertence, está vendo? Isso mesmo. Um homem que faça uma coisa assim. E sabe de uma coisa? Acabei de ouvir há alguns meses que o exército americano vai se vestir assim. Sim, o exército sairá no ano seguinte e no próximo, ou no próximo de shorts. Um grande bando de efeminados. Como podemos tornar assim? Deus fez o homem para se vestir, agir como homem, se vestir como homem. E fez a mulher para a mesma coisa, vestir-se como mulher, agir como mulher e ser uma mulher. Sobre esta manhã, a pergunta surgiu sobre o homem. Se ele quer, se uma mulher tem cabelo fino, bem fino, e quer usar um desses aumentos de cabelo, seja lá como se chamam, acho que a minha esposa usa um. Ela diz que seu cabelo é fino e tem um tipo de coisa assim que parece um grande biscoito grande, e ela enrola o seu cabelo naquilo e enfia ali com grampos para segurar. E quando isso não contraria nada, contanto que seu cabelo esteja longo. O ministro disse que sua esposa estava condenada porque tinha colocado tintura no cabelo. E verifiquei, a partir de uma pergunta, que isso quer dizer pintura ou corante no cabelo. Eu não posso dizer que seja errado, não tenho nada contra isso. Se ela tem cabelo longo, é sobre isso só que posso falar. E agora um homem, esta pessoa disse esta manhã, tirando o cabelo, voltando a colocá-lo. Agora, isso de certo modo chegou aqui sobre um corte de cabelo. Está vendo? Se um homem não tem cabelo, sua esposa, já ouvi mulheres dizerem, bem, se eu só conseguisse levar o João, acho que ele teria melhor aparência se usasse peruca. O que acha disso, irmão Branham? É errado usar? Não, não é errado, de jeito nenhum. Se ele quer usar, está ótimo. Tanto quanto usar dentes postiços, ou seja o que for. A propósito, no mesmo tenho 3 dentes postiços. Eles estão no arame, sempre encurtando a minha voz e cortando a minha língua e tudo mais, mas tenho de usá-los para comer. Quando eu estou no estrangeiro, naquelas reuniões do exterior, uso peruca não por causa da minha aparência, porque, sabe, eu me encontraria ali onde não tivesse nenhum fio de cabelo no topo da minha cabeça, ou o que fosse. Não me faria diferença, eu estou aqui para representar Jesus Cristo, mas quando eu me encontro lá na primeira noite, naquelas tempestades tropicais, na noite seguinte, minha garganta está inflamada, não consigo mais ir lá. Portanto, assim, se você quiser sentir de fazer, eu faria, sim, Senhor, não há nada que diga para não fazer, nada disso, irmã, mas deixe o seu cabelo longo. Não tem problema, mas deixe o seu cabelo longo e o homem corte o seu, mantenha-o cortado, isso encerra o assunto. E mulheres vistam-se como mulheres, homens vistam-se como homens. Não tente ser efeminado usar roupas de mulheres e mulheres usar roupas de homem, porque Deus não quer que façam isso. Mas agora, sobre usar peruca, usar um cabelo, como é que chama esses levantamentos de cabelo? Cometi engano, é enchimento? Algo que uma mulher põe no cabelo para fazer parecer, seja lá o que for. Não há nada de errado com isso. Irmão Branham, uma irmã veio do tabernáculo de uns 800 milhas, veio ao tabernáculo e disse que cria que o irmão é Jesus Cristo encarnado. Por favor, fale a respeito. Ela estava muito impaciente, tentando dizer a outros o que pensa. Impaciência? Muito bem. Agora, claro que a irmã estava errada. Não sou Jesus Cristo, sou o servo dele. Estudamos isso tantas vezes. Estou chegando perto agora, orem por mim, só mais um pouquinho. Irmão Branham, gostariam de ouvir o resto delas tão rápido quanto possamos. Irmão Branham, certa vez que eu falhei com Deus, sinto que Deus me deu uma promessa tal como Sara. Havia uma questão, mas a promessa veio depois. A promessa foi de Deus. Eu soube que a de Sara foi, mas sinto que o tempo é tão curto. Nós amamos seu ministério e aquele que o chamou. Isso não é doce? Amamos seu ministério e aquele que o chamou. Portanto, nós o amamos.
Assinaram o nome. Obrigado, irmão. Irmã, uma pergunta assim. Muito bem. Agora, acho que Deus, Ele lhe deu a promessa, aconteceu como Sara, sem dúvida é o mesmo Deus, respondeu igual. Não creio em nada mais, exceto que foi de Deus. Irmão Branham, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a Bíblia. Por favor, explique São Marcos. Já peguei essa. São Marcos 16, pegamos essa outro dia, eu me lembro. Estimado irmão Branham, por favor, explique São Mateus capítulo 22, versículo... Nós pegamos essa. Estão vendo? Lembram-se, o outro dia mostrarei isso. Vejo isso aqui, 22. Como este convidado entrou na ceia das bodas, estava com uma veste, mas não estava com uma das vestes nupciais. Lembre-se, de certo modo, fiz uma piadinha de Simão denominacional que veio pela janela e não pela porta. A porta é a palavra. O irmão disse que Caim era da semente da serpente, porque Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Essa era a que eu estava tentando encontrar. Esta manhã tenho as escrituras anotadas aqui para isso. Posso estar voltando um pouco, espero que sim, encontrando. Irmão Branham é marido que foi criado como católico em nossa adoração. Ele quer orar da maneira dele. Eu peguei essa, lembram-se. Estou pegando essas aqui agora, peguei essa. Irmão Branham, finalmente... Para interessar minha irmã de uma... Peguei essa. A senhora tinha uma irmã católica. Tinha. Irmão Branham, em 2 Timóteo 4, qual foi o dom que foi dado através... Peguei essa. Quantos se lembram delas? Misturei algumas aqui, estão vendo? É lícito usarmos algum tipo... sobre controle de natalidade. Deixe-me falar com vocês, em particular, sobre isso, como eu disse esta manhã. Primeiro, as 5 virgens loucas são salvas durante... Eu peguei essa. Voltando aqui. Tenham paciência. Depois de ter conhecido o caminho, no mínimo, o caminho do arrependimento e santificação, peguei essa, lembram-se? Então, cair disso. Peguei essa também, voltei um pouco. Irmão Branham, qual é o significado de São Mateus 24, 28? Porque onde estiver o cadáver, aí se juntariam as águias. Lembram-se? Eu explicar isso? Peguei essa. Está terminando. Louvado seja o Senhor. É tempo da noiva ter de estar com o irmão agora. Peguei essa, o arrebatamento. Eu sei que peguei essa porque estava marcada na parte de baixo, lembro-me disso. Bem, louvado seja o Senhor, estamos chegando ao fim agora. Desde que Atos 2,38 é a única maneira de ser batizado, que dizer da multidão? Peguei essa. Não sabiam disso em seus dias, só agora está revelado. Depois que você sabe o que fazer, aquele, pois, que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Irmão Branham, é errado cultivar e trabalhar com tabaco? Acho que não peguei essa ainda. Agora, sou contra o tabaco. Contra o uso do tabaco. Qualquer cristão que nasceu de novo será. É porque é errado. Sabemos que até a ciência médica diz que é o que causa a maioria dos cânceres de garganta e pulmão é o tabaco. Dizem, fume cigarros com filtro. Agora, para vocês, homens e mulheres que fumam, isso é para enganá-los, porque não se pode. A única coisa é, quando compra cigarro com filtro, você tem que comprar mais deles, porque só deixam uma certa porcentagem da fumaça passar. Porque qualquer um lhe dirá, ouvi isso na conferência da Feira Mundial em Washington no ano passado. Feira Mundial, e aqueles médicos do mundo inteiro lá disseram que não se pode ter fumaça sem alcatrão. Se tem fumaça, tem alcatrão. E disseram, não deixe ninguém enganá-lo com cigarros com filtro, porque onde você fuma o outro que satisfaria o desejo, você tem por cigarros, você fumará 2 ou 3 do outro. Um truque publicitário no rádio e televisão. Mas quanto a trabalhar com tabaco ou cultivar tabaco, agora vocês, irmãos de Kentucky, que cultivam o tabaco, deixe-me dizer uma coisa, se condena a fazer isso, não o faça, porque eu não ia querer ter nada que fosse que estaria apoiando alguém para a morte deles. É errado dar a um vizinho bebida forte, então seria errado fazer bebida forte. Mas deixe-me dizer algo agora. Agora, quanto a cultivá-lo, tabaco, vocês sabem, a nicotina também é usada em termos médicos. Sabiam que vocês cultivam milho, que faz uísque, trigo e cevada que fazem whisky? Está certo?
Muito bem. Estão vendo? Não sabem para que vão usá-lo. Mas agora cultivamos milho que podemos achar quando estão cultivando milho, que ele poderia fazer flocos de milho, alimento de porco, pão de milho. Mas também podem fazer bebidas que intoxicam. Assim você não saberia o que fazer. Você cultiva, se tiver um jardim de lírio, sabe o que fazem com lírio? Ópio. Sabe o que fazem com alface? É a mesma coisa. O ópio também está na alface. Já comeu um montão de alface e viu quão quieto se sente por um tempo? É o ópio nela. Sabia que também está na cebola? Claro. Então, veja. Depende para que você está fazendo. Mas deixe-me dizer, como irmão cristão, há um irmão cristão. Se você tem uma plantação de tabaco, venda para outra pessoa e se arrisque com o milho. Veja melhor, porque sem dúvida para que estão cultivando isso. Meu marido foi casado com uma alcoólatra e adúltera. Já peguei essa, eles disseram de onde era, peguei essa pergunta. Agora, vejamos. A mulher de Apocalipse 12, já peguei essa, estou com um monte de perguntas. Vejamos, já peguei, vi essa sobre Apocalipse 12, quem era. Vejamos, irmão Branham, temos 2 filhos que vão a uma igreja que é controlada por uma mulher pregadora. Sabemos que ela está fora da palavra. Nossos filhos estão sob esta forte influência. Como deveríamos proceder dizendo-lhes que isso é errado? Eu lhes disse, respondi essa... Trate gentilmente dessa questão. Sei que essa pessoa está sentada aqui. O que você disse, creio que sei quem é essa mulher e posso lhe dizer. O reino do milênio será de 1000 anos, apenas uma contagem de tempo. Peguei esta manhã, são 1000 anos, muito bem. Irmão Branham, o problema do que... Sim, peguei essa. O trigo e os joios, se lembram? Creio que estamos chegando ao fim agora. Posso ter colocado um montão dessas de volta. Vejamos, a mesma coisa. Irmão Branham, sou mãe de 6 crianças maravilhosas e meu marido quer que eu vá trabalhar por um tempo para ajudar nas finanças. Eu devo? Também quero orar a Deus para me conceder fé para me dar Abraão e como fé, como Abraão e Daniel e os filhos hebreus, um cristão deve cultivar tabaco? Acabei de responder. Irmão Branham, é errado para uma mulher raspar as pernas? Estou vendo coisas? Diz isso mesmo? Não posso. Não sei. Vou deixar isso com você. É errado nesse dia limitar a sua família. Significa praticar controle de natalidade completo. Respondi essa, cada um, vejamos. Se uma mulher, enquanto estiver em pecado, se divorcia e casa de novo, já respondi. Vocês se lembram? Deixam os casos de divórcio até que... Tenho uma amiga que amo muito, ela tem tido algumas fitas e cartas que... Eu creio que tem. Nunca falei com ela. Na verdade, acho que estou com medo de destruí-la e perdê-la como amiga. O que devo fazer? Fale com ela com amor? Creio que respondi essa, mas não tente enfiar nada em ninguém. Seja salgada. Eles vão anelar ser como você. Irmão, irmã, creio que já respondi. Irmão Branham, por favor, explique sobre as 5 virgens loucas. Eu sei que já respondi. Está escrito ao papel vermelho, creio que estamos... Peguei essa. Creio que já respondi todas estas. Louvado seja o Senhor. Vejamos. Desculpe-me, só um minuto. Estimado profeta de Deus, São Marcos 16:18. A parte de impor as mãos sobre os enfermos, estou na vizinhança de criadores de cobra. Que me diz disto? Bem, é uma boa pergunta. Se está
perto de criadores de cobras e dizem que é Marcos 16, claro. Creio que a Bíblia quer dizer o que diz. Creio que se tentamos tentar ao Senhor em alguma coisa, vamos pagar por isso. Mas eu acho que Deus não quer dizer para você me trazer um vidro de arsênico, eu poderia beber e provar que tenho fé. Não mais do que seria certo trazer uma cobra, deixá-la e pegá-la e mostrar que tenho fé, que posso vencer seu veneno. Não creio que seja assim. Creio que se eu estivesse na água batizando pessoas, fazendo obras do Senhor ou na mata, e se uma cobra me picasse, eu continuaria em nome do Senhor. Creio que é isso que quer dizer. Se você veja o que você faz com isso, estimada pessoa, seja quem você for, lembre-se, note o que a Bíblia diz a respeito, não mais do que eu creio. Se você tenta dizer glória, 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 não tente Deus para falar em línguas, só deixe o Espírito Santo falar através de você. Agora, não creio em tentar a Deus a forçar nada, como eu disse, quanto ao Espírito. Nós esperamos o Espírito. Ele faz isso. Agora, observe, Paulo estava pegando galhos na ilha de Creta e ele estava em cadeias em uma cobra, uma manda, talvez, uma mamba. Essa é o que a picada dela é mortal. Devia ter caído rapidamente e ficado morto. Não sei se outra cobra o mataria tão rápido assim. E assim ele pegou uma mamba, diremos, e foi uma picada mortal. Só respira um pouco. E depois que você é picado com a naja, você tem 50%. E com uma mamba, você não tem. Você só tem 85%. A chance de morte é de 85%. E você, então, se estivesse morto, porque só respira algumas vezes, paralisa o seu sistema sanguíneo e está tudo acabado. Quando esta mamba picou Paulo na mão, disseram, bem, esse é um homem ruim, talvez um assassino, mas tendo escapado do mar, ele não pode escapar da morte. Os deuses vão vingá-lo. Paulo olhou esta cobra pendurada na mão, sacudiu e disse, o Senhor ajuda-me a fazer isso. Não, ele olhou para ela, sacudiu no fogo, continuou pegando galhos como se nada tivesse acontecido. Disseram, ele morrerá no minuto, porque quando essa picada acontece, a pessoa está acabada. Paulo não inchou, não morreu, nada aconteceu. Eles mudaram, disseram, ele é um Deus que desceu em forma de homem. Ele não disse, traga-me aquela cobra, mas a cobra picou. Ele não tentou Deus, mas teve fé em Deus para vencer a picada da cobra. Assim, seja quem for você, os que creem em cobras, agora, se querem mexer com cobras, é com eles. Não entendo isso. Agora, você diz, bem, essas pessoas têm fé. Não viu que tenham fé? Queimam-se com maçaricos de acetileno e coisas assim, está vendo? Isso não prova Deus. Já vi índios pegarem uma linha de fogo nos 90 centímetros, 36 de largura, quando abanam com folhas até, eles ficaram até branco de tão quente, não homens, especiais lavradores, tiraram os sapatos, pegaram os pequenos, assim, os sacerdotes, os abençoam com sangue de bode, tomaram pequenos ganchos de anzóis, espetarem assim na boca, até serem uma confusão, e depois pegam águas, penduram nessas bolas, como se fossem árvores de Natal, com ornamentos cheios, grandes anzóis, esses comprimentos, espetados na carne. Você imagina ficarem assim, desse jeito, e andando para aquele fogo ardente, branco de tão quente, para lá de vermelho, branco de tão quente, caminhando para lá e para cá, e nem ficar chamuscado nos pés. E nem creem em nosso Deus, adoram adoração de demônios. Estão vendo? Então isso não quer dizer nada. Seja um cristão muito doce e humilde, viva a vida, e então Deus cuidará do resto. Irmão Branham, sobre que os pregadores vão pregar que não vão na noiva. A mensagem deles agora, o Espírito Santo, batismo em água, salvação, sobre que pregarão se não vão na noiva? Bem, sabe o que provavelmente acontecerá? Digo, não posso provar, mas prosseguirão pregando justamente como agora, e as pessoas continuarão a achar que estão sendo salvos e a noiva se haverá ido. Está certo, conforme a palavra, praticar controle de natalidade. Eu lhes disse que responderia isso em particular. Vocês que têm perguntas, assim, venham a mim em particular. Estimado irmão Branham, temos um professor que o irmão sabe que a Escritura diz, já peguei essa. Um minuto agora. Irmão Branham, em certa época, nosso nome foi posto no livro de certo... Sim, já respondi essa sobre como tiraram agora. Será que fizeram mal? Que o irmão apoiaria controle de natalidade. Não, não posso apoiar isso, não, senhor. Está vendo? O sétimo anjo é, como declarado de Apocalipse 10, a mesma pessoa que Elias de Malaquias 4.
Será que respondi essa? Não parece que respondi. Sim, é a mesma pessoa. Apocalipse 10 é a mensagem do sétimo anjo, mensageiro da sétima era da igreja, que é Malaquias 4. Controle de natalidade tenho muitas dessas, joguei essas para trás, prefiro vê-los em particular. Onde o irmão encontra, onde Noé pregou por 120 anos e construiu a arca em 120 anos. Será que respondi essa? Uma geração, ou um tempo atribuído, o tempo atribuído a um homem na Terra era de 120 anos, o que Noé levou o período para construir a arca, que era considerado uma geração naquele dia. 120 anos era o tempo atribuído a um homem, e ele pregou conforme Gênesis 6:3 pregou àquela geração, que foram 120 anos, Noé pregou. Muito bem, vejamos agora. Em Malaquias 4, é para este Elias levar os corações dos pais aos filhos e então o coração dos filhos aos pais. É a mesma pessoa? Sim, a mesma pessoa. Muito bem. Espere um minuto. Não? Perdoe-me, sinto muito. Estão vendo o Espírito Santo pegar isso para mim, então? Não. Pensei que tivesse dito. Estão vendo? O que foi em Malaquias 3? Eu envio o meu anjo perante minha face, que foi Elias. Em Malaquias 4, da meia volta, ele disse, eis que envio Elias. Malaquias 3 era para ele enviar um mensageiro perante a face do Senhor Jesus, que foi João. Quantos entendem? Malaquias 4, quando este Elias vem imediatamente depois da sua mensagem e tal, e depois é a vinda do Senhor e a renovação da terra. E você nota, para assegurar que não é como o Espírito Santo escreveu isto por este profeta, ele disse, ele converterá o coração dos pais primeiro aos filhos. Está vendo? Essa foi a primeira vinda de João. Ele converteu o coração dos pais, os velhos pais patriarcas, à mensagem dos filhos, que foi a nova geração. Então, Jesus, naquela geração, então, e conjunção, conectando o coração dos filhos de volta aos pais, o que significa que a mensagem de hoje converterá o coração dos filhos na era da igreja, a fé pentecostal original do princípio. Assim, serão dois diferentes, o único mensageiro, mas diferencia-la a primeira vinda e a segunda vinda de João, ou do mensageiro, Elias. Meu marido e meu filho, mais jovem, não creem? Sim. Já respondi essa, sei que sim. Que a pessoa está com o nome assinado, lembro de ter conversado com ela sobre isso. Como podemos encontrar a vontade do Senhor, nossa residência... Devemos mudar nossa residência para Jeffersonville, Indiana. Pode uma pessoa ser cristã e antipatizar uma pessoa de cor. Não quer Deus que elas sejam tratadas como nós, porque são de cor escura. O irmão iria... O que o irmão sugere quanto a isto? O irmão crê em integração ou segregação. Eu creio em integração. Creio que um homem, independente de qual seja a sua cor e quem ele seja, ele é um homem justamente como eu. Exatamente. Creio, se deixassem essas pessoas de cor em paz, aqueles comunistas não fossem lá, os inspirassem. Agora, o verdadeiro e genuíno povo de cor, há um grupo genuíno de santos piedosos nascidos de novo daquele povo. Sim, de fato. Só porque minha cor é branca e a dele escura, isso não significa nada para mim. Ele é meu irmão se está em Cristo. É por isso, discordo da mensagem dos africanos, quando eles nem criam naquela pessoa que tinha alma. Foi isso que me deixou com aversão. Eu disse, aquele homem é como eu, tem direitos, os mesmos privilégios que eu tenho. Sua pele não significa nada para mim ou nenhum outro homem que seja nascido de novo do Espírito de Deus. Mas eu disse, se tivesse deixado essas pessoas de cor em paz, nunca teriam sido inspiradas assim. Nós temos muitas pessoas de cor que vêm aqui, eu acho que tem alguma aqui esta noite, mas temos muitas pessoas de cor que vêm aqui a esta igreja, são bem-vindas como qualquer outro, são meu irmão e minha irmã. E algumas das mais finas pessoas que já conheci na vida são dessa gente de cor. Então, há algumas que são renegadas,
exatamente como o povo branco, amarelo ou moreno. Agora, não creio em mesclar casamentos. Creio que o homem branco não deve casar com uma jovem de cor, ou uma jovem de cor se casar com um branco, ou amarelo se casar com um de cor. O branco, moreno, preto, branco e raças de pessoas são como um jardim de flores de Deus e não creio que devem se misturar. Creio que foi assim que Deus fez e creio que é assim que deve ficar. Desaponta-me que eu tenha visto algumas moças de cor muito bonitas, inteligentes, moças de boa aparência, tão bonitas quanto qualquer mulher gostaria de ver, o que a faz querer casar com um homem branco e ter mulatos. Por que iria uma moça de cor inteligente querer uma coisa assim? É porque comunista. E como iria um homem de cor querer casar com uma mulher branca ou ter filhos mulatos? Não, creio que você deve ficar como é. Nós somos servos de Cristo e Deus me fez. Se Ele me tivesse feito a minha cor preta, eu estaria contente em ser um homem preto para Deus. Se Ele me tivesse feito amarelo, eu teria sido feliz sendo amarelo para Cristo. Ou branco, homem branco feliz para Cristo. Se Ele me tivesse feito moreno ou pele vermelha ou índio, seja o que for, ficaria da mesma cor. Quero ser como meu Criador me fez. Lá aquele de Shreveport, quando aquele levante surgiu e houve todos aqueles jovens de cor inspirados na comunística, já lhes disse, o Martin Luther King é o maior prejuízo que o povo de cor já teve. Aquele homem vai levar milhares deles ao massacre, inspirado pelo comunismo. Deixe-me provar o ponto. Disse uns 2 anos atrás, veja o que está acontecendo agora. Disseram que estavam lutando por integração e quando a lei lhes dá integração, e para vocês que não creem em integração, tenham vergonha de si. Nossa nação permite integração e devemos fazer o que o grande chefe diz para fazer. Exatamente. Agora, não para ver lugares ou tal, comprar e na parte de trás do ônibus, não, senhor. A lei diz que eles são a mesma coisa que nós, portanto, a mesma coisa que eles são, e vamos agir assim, sejamos assim. É nisso que toda pessoa, de fato, nascida de novo, crê. E agora creio que isso está no coração delas. Nunca tive tal sentimento pelo povo quanto tenho por aqueles povos pobres da África, pela maneira que são tratados. Não creio nisso. Sou sulista, nasci lá do outro lado do rio, mas sou como Abraham Lincoln. Vim para cá porque creio que os homens nasceram iguais. Isso mesmo, não creio em separar pessoas e tal, quando essas pessoas batizadas com o Espírito Santo e tal. Mas vejam, não são essas pessoas cristãs de cor genuinamente nascidas de novo que estão causando todo esse problema. Se quer condená-las por isso, o que me diz de nossas crianças brancas renegadas? Está vendo? Agora o que é bom para um é bom para o outro. Agora, nossas crianças, os moços brancos causam 2 vezes mais problemas do que eles. Exatamente, em nossas universidades e tal, algumas de nossas pessoas mais instruídas estão causando esse tipo de coisa. Agora, que é isso? Agora, para te mostrar que é comunismo e não aquelas pessoas de cor, é assim que o comunismo sempre tem entrado para assumir o controle. Fazem isso em cada nação, é assim que fazem, fazendo lutar uns contra os outros. Revolução. Lutam sem tiro e não querem explodir esse país, eles instigam. Já viram um caso como fazer isso e sabem que a velha revolução foi, como foi, e acharam que começaria uma outra revolução. Para provar que meu ponto é claro, e depois que deles terem integração, agora tem legalmente, eles estão causando mais problemas agora do que causaram para começar. Mostra que é o comunismo e não aquelas preciosas almas que nasceram do Espírito de Deus. Devemos ainda estar em fogo e pregar o Evangelho ou é tempo de parar? Não, continue pregando o quanto possa. Fique com isso, estou apoiando você. Irmão Branham, quando o irmão profetiza sobre não comer ovos, não viver no vale, isso foi profecia só para o irmão ou para a congregação? Muito bem. Anos atrás, uns 30 anos atrás, dei uma profecia de que aconteceria que nos últimos dias que haveria doenças entre animais, entre gado e ovos, até nos ovos. E aconteceria que haveria ovos que não seriam adequados para comer. E também aconteceria que pessoas vivendo nos vales... Agora, lembre-se, eu profetizei há 30 anos
que aconteceria que pessoas vivendo em vales, que eu pediria aos cristãos para se mudarem de vales, saírem, que não deveriam comer diversas carnes, coisas assim, seria venenoso, seria perigoso, creio que foi isso, pessoas viverem em vales. Agora, isso foi antes que tivessem precipitação radioativa ou saberem algo sobre precipitação radioativa. Mas isso foi o Espírito Santo advertindo-me. E é até agora o nosso gado, agora você vê nos mercados sendo pulverizados com DDT e estabeleceu alguma coisa nas vacas. Note, de novo, toda essa coisa de hibridação e tal, estão fazendo absolutamente deteriorando a raça humana. 30%, 20% ou 30%, Reader's Digest disse, dos pacientes do hospital são postos lá por causa dos médicos. Dão-lhe um remédio para eliminar isso de você e ele causa alguma outra coisa. Notaram? Ovos. No ano passado, centenas de casos em Louisville, Jeffersonville adoeceram e ficaram hospitalizados por vomitar, por comer ovos, que as galinhas do vale, aqui os ovos do vale ficaram contaminados por precipitação radioativa e ervas venenosas e tal. Está tudo contaminado. Mas aqui é onde vocês pegam isto, meu irmão. Eu creio que de todo o coração que está escrito na Escritura que nenhum alimento deve ser recebido sem ser recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus em oração. Se você comer, diga, Senhor Jesus, preparaste o alimento para mim. Agora, com fé, eu santifico este alimento para a força de nossos corpos. Então, come, porque em tudo o que fazemos é por fé. Estimado irmão Branham, a justificativa para divórcio de um marido bêbado. Eu não gosto de falar sobre esse divórcio. Eu falarei sobre isso um pouco depois. Irmão Branham, irmão, só um minuto. Está se referindo a um dos ministros aqui. Deixe-me ler primeiro. Um minuto. Bem, eu lhes direi. Vou ler mesmo assim. Irmão Branham, o irmão Neville me contou através de profecia que assim diz o Senhor que eu receberia o Espírito Santo. Falando-me com esta segurança que eu receberia o Espírito Santo, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Devo continuar? Sim, sem dúvida. Faça isso. Continue crendo. Notem, eu estava na casa do irmão Wood ontem, quando uma chamada telefônica chegou de um homem que está numa cadeira de rodas que vem aqui preocupado com o irmão, alguém que era alcoólatra e tinha passado pelos anônimos e tomado injeções, estado no hospital e tal. Irmão Neville, falando em línguas, de alguma maneira, uma profecia sobre essa pessoa e deu uma profecia de que algo aconteceria a esse homem para o bem dentro de alguns dias ou algo assim. E o homem ligou e disse que esse homem, 68 dias agora, saiu do hospital, não bebendo nenhum gole ou tomando droga alguma para evitar beber nem nada. E o que o irmão Neville disse em profecia cumpriu-se. Louvado seja o Senhor. Cremos que nosso irmão é um homem de Deus. Estimado irmão Branham, são esses... Agora, espere, deixe-me parar aí um minuto. Agora, é sobre isso que estou tentando dizer para o povo. O irmão Neville crê na mesma mensagem que eu. O irmão Capps, Biller, Ruddle e todos aqui creem na mesma mensagem que eu. Eles a pregam igual a mim. E se você quer, se vai se mudar e se aposentar, alguma outra coisa, e quer vir para a palavra, venha cá, venha ao tabernáculo, aí é onde você a ouve. Esses são homens piedosos, são homens que têm o mesmo Espírito Santo que eu tenho e você tem. Ensinam a mesma Bíblia e a mesma mensagem. Estimado irmão Branham, são esses que falarão em línguas, o remanescente? Sim, já respondi essa. Nascer falando em línguas. Irmão Branham, seu sermão sobre o batismo do Espírito Santo é batismo em nome de Jesus? Sim, já respondi. Vejamos. Irmão Branham, a Bíblia nos diz que uma esposa deve obedecer o marido. Sou cristã e meu marido é um pecador. Ele me persegue de toda maneira que pode para eu não ir à igreja e ler a minha Bíblia e nega a palavra. Que devo fazer? O que a irmã deve fazer? Agora escute. A irmã deve obedecer seu marido, essa é a palavra.
Agora, se ele lhe diz e recusa que a irmã leia a Bíblia, vá à igreja ou algo assim, você não tem de obedecer isso, porque aquele que não deixar seu pai, mãe, esposa ou que seja me seguir, não é digno de mim. Está certo? Não. Um homem não deve usar essa autoridade sobre uma mulher só porque é o governante dela. Deus é governante dela acima de você, irmão. E se sua esposa está fazendo algo errado, então você tem direito de lhe dizer e ela deve escutá-lo. Mas você não tem direito algum de bater nela, arrastá-la por aí ou fazer essas coisas. Lembre-se, ela era sua querida, ela sempre deve ser. Quando e onde irá o povo de Deus se reunir para a última palavra? Em Cristo, sim. Para o último dia se reunirão em Cristo. Não se esqueça disso agora. Temos um lugar de reunião. Nós o temos, exatamente. Somos chamados agora. Aqui está aquela pergunta do outro dia. Somos chamados de aves imundas porque vamos à igreja de Junior Jackson. Às vezes porque estamos com ele não satisfaz as nossas regras da igreja aqui na igreja. Estamos fora da vontade perfeita de Deus por frequentar lá às vezes. Não, Senhor. Creio que Junior Jackson é um homem de Deus. Já expliquei. Agora, não concordamos quanto à ordem da igreja. Agora, eu creio que é de Junior, porque ele... Quantos conhecem Junior Jackson? Agora, sabemos que esse homem é um homem piedoso, ele crê nessa mensagem como eu, e ele crê nessas coisas. Francamente, Junior e eu somos companheiros como estes demais homens aqui, JT, o irmão Ruddle e o irmão Jackson, o irmão Billy. E todos esses irmãos aqui, todos nós estamos juntos. Pode ser que não vejamos exatamente igual, mas cremos a mesma mensagem e estamos apegados uns aos outros. Já está o irmão Rim lá também, o missionário. Tantos. Às vezes nem consigo citar o nome deles, mas você sabe o que quero dizer de qualquer maneira, irmão. Sem dúvida. Você gostaria de deixar de praticar enfermagem? Já perguntei isso. Lembram se era uma estimada e doce irmã que queria saber sobre enfermagem. Quando era pequeno, dizia a todos que queria ser pregador. Já respondi essa também. Então, o que deve fazer sobre isso hoje? Bem, esta é uma carta de um ministro trabalhador para Cristo, que é só uma carta pessoal para mim, a do irmão Pat Tyler e dos nossos irmãos aqui na igreja. São todas. Graças ao Senhor. Sou agradecido a vocês. Só recebo somos nossos consolos e nosso cuidado. Queria saber se a irmã Wilson está na igreja. A irmã sabe o que eu estava fazendo faz pouco. A irmã Wilson estava olhando para as fotos de quando assentamos a pedra angular. Olhei a foto e vi Hope e eu antes de nos casarmos. Nem sabia que... Lembro-me de estar olhando para uma foto de quando saí de umas minhas lutas quando venci um campeonato. Olhei para uma foto a outra noite quando era guarda de caça estadual aqui em Indiana. E penso na igreja, sabem, acho que não resta nem mais uma pessoa sentada aqui esta noite desse grupo. Quantos estão aqui do tempo quando assentamos a pedra angular lá no princípio? É igual a mão. Meu irmão Wilson. Quero que vocês pedir uma coisa a vocês dois. Lembram-se de como começamos? Lembram-se do velho piso onde era todo de lama? Tinha velhas janelas que sacudiam. Tínhamos 80 centavos com que começá-lo, um montão de ervas daninhas, tudo isso de mato atrás de nós aqui, onde construímos o tabernáculo. Vejam, todos nós que fizemos nossos votos, marchamos em torno do altar, nós os vimos virem e irem embora. Notaram aqueles que ficaram com a mensagem, como eles seguiram? Agora pense nos que se afastaram da mensagem, como seguiram. Pensem nisso. Aqui estamos esta noite, depois de todo esse grupo de 3 vezes o que temos aqui agora em nossas reuniões mais lotadas. Pensem nisso. Quando o ônibus escolar estacionavam por toda a região aqui de toda parte, de um extremo ao outro desse terreno até o excedente em tendas amarradas lá, por conta disso, ainda assim não se podia alojar o povo se congregando. Eu era um pregador bem jovem, e daqueles milhares que tínhamos, restam 3 de nós aqui esta noite.
Lembro-me da irmã Wilson lá quando fui chamado ao pé da sua cama morrendo com tuberculose, com hemorragia, pontos de lençóis e fronhas estarem postos no canto ensanguentados. Lembro-me do Espírito Santo parando o sangue. Alguns dias depois eu a batizei no rio Ohio em água gelada, em nome de Jesus Cristo. E assentei no banco de trás do meu carro conversível, um carrinho esportivo, levei Utica, não foi? Sim. A irmã Hope, minha esposa, a irmã lá, estava no banco da frente de carrinho esportivo, e minha mãe e a irmã Snellen na parte de trás. Eu tenho a foto delas, a irmã Snellen, mamãe, todos, a senhora Weber, a senhora, minha sogra, todos nós lá. E Meda, só uma garotinha, agora uma mulher grisalha. Lembro-me de quando tiveram um pequeno dia de coleta de fundos para conseguir o nosso primeiro dinheiro. E lembro-me de Hope em pé na esquina, ela era jovenzinha com uns 16. Estava vendendo assim, segurando essa etiqueta. Dá-lhes uma etiqueta, podia. Um bêbado desceu a rua, ele disse, perdoa-me, senhorita, que está vendendo? Disse nada, assim que ele deu essa etiqueta. É uma doação para a igreja. Se o senhor quiser pôr alguma coisa aqui para doação, estamos tentando conseguir dinheiro para construir um tabernáculo na cidade. Se quer contribuir com alguma coisa, disse, não tenho nada. Disse, leve a etiqueta mesmo assim. E ele pegou, olhou para a etiqueta, de um lado dizia, onde você passará a eternidade? Do outro lado dizia um ponto de interrogação. Onde você passará a eternidade? Uma pergunta. E cambaleou, olhou para a etiqueta e disse, senhorita, você está fazendo uma pergunta séria. Ela disse, mas tem de ser resolvida. Isso mesmo. Ela se foi agora além da cortina essa noite. Lembro-me das últimas palavras que ela disse. Lembro-me do que eu lhe disse. Eu me lembro. Sim, senhor. Muita coisa já se passou. Ficávamos de pé e, antes de termos uma igreja, ficávamos de pé e segurávamos as mãos e cantávamos este hino aqui. Posso ouvi-lo? Myrtle era criancinha, então. Tem uma foto de pequeno Leroy de pé, ainda criança. Bendito seja o laço que une nossos corações em amor cristão, o companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Quando cantamos isso, há muitos deles esperando além para a sua vida. Nos separamos. Dá-nos dor interior. Vocês se amam assim, mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Irmão Freeman, meu irmão está perto de lá, não está? Eu estava pensando, eu o conheci quando fomos à casa do irmão Roy. Lembra-se dos Adcox? Tenho a de Kenneth. Qual era o nome da irmã dele? Tenho a foto deles, todos estávamos lá com os braços, se abraçando uns aos outros, em frente do lugar ali. Roy Davis, o pastor, estava olhando para eles faz pouco. Doc trouxe as antigas fotos, fizeram me sentir um tanto estranho. Muitos já partiram. Não demorará muito até sermos nós que partiremos, está vendo? Mas quando nos separamos, dá-nos dor no interior, mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Lembram-se do irmão Bosworth? Pouco antes da sua travessia. Ele se levantou no quarto, foi de um lado para o outro, apertou a mão de seu pai, de sua mãe e seus convertidos a Cristo. 40 anos.
Eles tinham estado mortos por 40 ou 50 anos. Ele os viu lá de pé no quarto tentando fazer com que todos viessem. Que foi isso? O velho homem estava passando para aquela região onde estive na visão aquela manhã. Isso mesmo, eu os vi lá. Eram jovens novamente. Ainda estamos unidos de coração. Esperamos nos reunir novamente. Isso mesmo. Deus os abençoe. Aconteceu de olhar para trás, falando dos meus irmãos de cor, e vejo a irmã Nash sentados lá, o irmão e a irmã. Não sabia que estavam aí, só aconteceu de eu olhar lá. Esse é o irmão que me dá aquele grito lá atrás, de vez em quando, sentado aqui. Não consigo me lembrar do seu nome. O irmão Woody disse que ele estava falando com ele. Disse, sabe de uma coisa? Quando o espírito me atinge, tenho que gritar, hey! Espero não atrapalhar nada. Quando o irmão não grita, hey, me atrapalha. Deus o abençoe. Eu os amo, irmão, irmã, isso mesmo. Irmão Nash, irmã Nash, sabe que eu os amo. Vocês são meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Estimados e doces amigos e quaisquer outros, se omiti alguns, aquelas portas estão abertas aqui para vocês. As portas do céu estarão abertas também. Mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Minha fé olha para ti agora enquanto cantamos. Vamos cantar mais uma vez agora. Está na hora de ir para casa agora. Minha fé olha para ti. Tu, Cordeiro do Calvário, ó Salvador divino. Agora ouve-me enquanto eu oro. Tira todos os meus pecados. Oh, permite-me, deste dia em diante, ser inteiramente teu. Que tal tentarmos cantar esse Santo, Santo novamente? Dê-nos um acorde, irmã. Oh. Vocês conhecem? Lembram-se de quando a irmã Gertie e os demais cantávamos? O dia está morrendo no oeste, os céus benditos, a terra é bendita. Como gosto do pôr do sol ao entardecer descendo, pássaros fazendo seu último chamado, tem de chegar para cada um de nós. Então penso naquele entardecer, já notaram o vento? Quando sopra, os pássaros silenciam, está vendo? É o mundo morrendo, o dia está morrendo para nascer de novo amanhã de manhã. Muito bem, vamos tentar agora se conseguirmos. Santo, 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 Senhor Deus potentíssimo. Vem cá um minuto. Eu creio que acho que não conheço nesse tom. Deixe-me tentar sem a música. Vejamos se conseguimos. Talvez eu tenha errado. Ajude-me agora, cada um de vocês agora. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra estão cheios de ti. O céu e a terra estão te louvando, ó Senhor Altíssimo. Gostaram? Isso não mexe com vocês? Vamos tentar de novo. Santo, 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 Senhor Deus Altíssimo, o céu e a terra estão cheios de ti. O céu e a terra estão te louvando, ó Senhor Altíssimo. Gosto desse e vocês? Amo esses antigos hinos. Alguma coisa quanto a esses hinos que eu gosto.
Podem ficar com todos os seus corinhos e hinos que quiserem. Dê-me isso, eu gosto. Passe o véu rasgado. Todos esses outros belos hinos assim. Gosto desses hinos. Acho que cantar é a parte de adoração, sim, Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Muito bem, agora o nosso hino de despedida. Leva tu contigo o nome. Que o Senhor os abençoe enquanto nos colocamos de pé. Leva tu contigo o nome. Filho da tristeza e da aflição, Ele te dará alegria e conforto. Leva-o aonde quer que fores. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora aqui está o verso que eu gosto, é uma advertência a todos. O que fazer? Leva tu contigo o nome de Jesus como escudo contra toda armadilha. Escute, quando tentações estiverem ao seu redor, o que você deve fazer? Apenas sussurre aquele santo nome em oração. Nome bom. Ó, quão doce. A esperança do porvir. Nome bom. Doce a fé. A esperança do porvir. Inclinemos a cabeça agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Obrigado, Jesus. Deus seja convosco.